resultar em vitória no reino de Deus e crescimento da igreja aqui em Porto Rico. Porque Deus vai mover os corações pela iniciativa do pastor da igreja, pelo que está no seu coração, que é envolver esta igreja no trabalho de missões, e nós iremos ver os resultados do que Deus haverá de fazer através desta igreja aqui em Porto Rico. Glória ao nome do Senhor para sempre. Se as igrejas que estão no Porto Pobre conseguem fazer missões, aqui está no Porto Rico, fará muito mais para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amanhã, pela manhã, nós já estaremos retornando, com o favor de Deus, para São Luís, e estaremos dando sequência a tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós para fazermos o trabalho do Senhor, nosso Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, e os versículos 35 até o 38. O simpósio de missões, o primeiro simpósio de missões aqui em Porto Rico, tem como tema missões, projeto de Deus, tarefa da igreja. Aleluia. Quem esteve ontem à noite aqui no trabalho, levante a mão aí. Eu não sei, e eu não estou falando isso porque fui eu quem estava aqui ministrando, mas Deus falou profundamente comigo ontem à noite. Que a Bíblia é a espada de dois gumes. Ela corta para lá, mas ela corta para cá também. E todas as vezes que eu prego, eu só fico satisfeito quando Deus fala comigo. Pode ser que várias pessoas venham dizer: oh, que mensagem, pastor, que palavra, mas se eu não sentir, não ouvir Deus tratar comigo, eu não fico satisfeito totalmente. Porque esse é o propósito de estarmos aqui, ouvirmos a voz de Deus. E eu sei que Deus vai falar mais uma vez esta noite, como falou à tarde. Que bênção, que trabalho lindo à tarde, palavra abençoada que o irmão Marcos trouxe para todos nós aqui à tarde, sobre a missão, sobre missões, sobre evangelismo, sobre discipulado, sobre envolvimento da igreja. Que bênção, valeu a pena, digo eu, a iniciativa deste simpósio. Com certeza este simpósio constitui-se de bênçãos na vida desta igreja. Quantos acharam, digam amém. Amém. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Glória ao nome do Senhor para sempre. Meus queridos, o propósito de um trabalho como este, e que fazemos
sempre, constante, permanentemente, é promover entre os irmãos uma iniciativa, um incentivo, e buscar fazer com que as pessoas sejam motivados e incendiados pelo Espírito Santo para fazer a obra de missões e de evangelização. Neste texto sagrado, o Senhor Jesus vai falar profundamente aos nossos corações, porque o texto revela aqui algumas verdades. A primeira delas que ele vai revelar é a intensidade do trabalho, a dimensão do trabalho. Quando Jesus diz a seara é grande, essa expressão é grande, é porque não quer dizer outra coisa mesmo, é grande, a seara é grande, é muito grande a seara. Quando você anda pelo Maranhão, quando você anda pelo Brasil, quando você anda fora do Brasil e anda nessa perspectiva de ver, de olhar a intensidade e a dimensão do trabalho, você compreende verdadeiramente que a seara é grande, é muito grande. Deus tem me dado a oportunidade de conhecer muitos lugares dentro dessa perspectiva, e nós, ao chegarmos em algumas regiões, em alguns países, nós olhamos, vamos com esse olhar clínico, esse olhar crítico, esse olhar de observador, e constatamos verdadeiramente que a seara é grande. E quando eu olho com o olhar fora do meu reduto, da minha região, da minha igreja, do meu município, do meu campo, quando eu contemplo, quando eu vejo na perspectiva do que Jesus disse, erguei os vossos olhos, quando eu ergo os meus olhos, eu contemplo a seara muito grande. Essa é uma verdade, porque ele vai falar da visão de Jesus. E quando quando Mateus escreve na visão de Jesus, ele vai dizer que Jesus, ele andava, ele percorria todas as cidades, todas as aldeias, ele andava por todos os lugares. E aí, quando nós, irmãos, olhamos a necessidade da obra, vemos então algumas pessoas que vão argumentar, o que podemos dizer de desafios que nós não conseguimos, na visão de alguns, nós não conseguimos transpor esses desafios. E esses desafios que são levantados e observados por algumas pessoas, por alguns irmãos e até por alguns líderes, por algumas lideranças, que são ele a contraofensiva de Satanás. A lugar tal, ali é impossível entrar. Não existe impossibilidade da entrada do Evangelho de Cristo Jesus. Quando o homem está na direção de Deus, as culturas fechadas, país tal, não tem possibilidade. Eu disse ontem para os irmãos, nós temos uma missionária nossa na Indonésia. A Indonésia é um dos países dos mais fechados, estão na lista dos 50 países com maior índice de perseguição aos cristãos. Lá não pode se construir um salão de culto para cultuar a Deus, mas Deus deu estratégia a nossos missionários, e eles então trabalham com orfanato, construíram um prédio, mas dentro do prédio deixaram um salão onde eles congregam e enaltecem o nome do Senhor Jesus. Aleluia! As perseguições às igrejas, os escassos recursos, este é um problema sério, os escassos recursos econômicos e financeiros das igrejas. A igreja não tem condição, a igreja não pode, dentre outros argumentos. Entretanto, Jesus afirmou, dizendo
as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sendo assim, o maior desafio da evangelização é e sempre será a necessidade de quem se dispõe para pregar o Evangelho de Cristo. Aleluia! Pesquisas apontam fatos importantes. Dentre os fatos importantes, as pesquisas mostram os 8 segmentos menos evangelizados no Brasil, e eles apontam este segmento como sendo grande desafio para ser transportados. O primeiro deles que eles apontam são a possibilidade ou as dificuldades das comunidades indígenas, e ele diz que há cerca de 117 etnias, não estou falando de aldeia, etnias, sem a presença do Evangelho de Cristo, sem presença de missionários. O segundo maior desafio enfrentado pelas pesquisas dizem ser os ribeirinhos, com cerca de 37 mil ribeirinhos em centenas de rios, e diz que 10 mil comunidades de ribeirinhos não têm a presença de um missionário pregando o Evangelho de Cristo. O terceiro que eles apresentam são as comunidades ciganas, que ainda é forte em várias regiões do Brasil, e diz que há cerca de 600 mil ciganos calor no Brasil. E metade deles, a maioria deles, não conhecem a Jesus. E comunidades fechadas. O quarto segmento que eles apresentam como algo desafiador são os sertanejos. O quinto são os quilombolas, que é um grande desafio a ser alcançado. Sexto deles, irmãos, ainda são os imigrantes. Pesquisas dizem que há cerca de 100 países no Brasil, representantes de 100 países no Brasil, comunidades, países e cerca de 300 mil pessoas que moram no Brasil de outros países, mas sem o acesso à palavra de Deus. E eu estava no Fórum de Missões em Barreirinhas, e o pastor Eleazar lançou um projeto muito interessante. A cidade de Barreirinhas é uma cidade que agrega pessoas de várias nações, e ele lançou um projeto de evangelização transcultural dentro de Barreirinha, arregimentando pessoas e treinando, isto é, fazendo com que estas pessoas possam aprender as línguas que são as mais usuais em regiões como a de Barreirinhas, especialmente o inglês, para que possam estar entre esses imigrantes que estão ou que vêm como turista ou não para o Brasil, especialmente neste caso Barreirinhas, e possam ser evangelizados. O sétimo segmento no Brasil que se torna um desafio são as pessoas deficientes com deficiência auditivas, que a igreja não está preparada para a inclusão dessas pessoas na igreja. A maioria de nossas igrejas não tem pessoas com deficiências auditivas. E por que não tem? Porque também não tem um projeto de agregação a eles. Pessoas que aprendam a se comunicar através das libras e possam então entrar na comunidade desse povo que necessita do Evangelho de Cristo. E no Brasil há 9 milhões de pessoas com deficiência auditiva que necessitam do Evangelho de Cristo Jesus. A oitava e a última são os mais ricos e os mais pobres, os mais miseráveis no Brasil.
As regiões das grandes metrópoles, as regiões onde estão os mais ricos, é um grande desafio. Mas deixa eu dizer para vocês, que a despeito de isto ser uma pesquisa real, apresentada depois de estudos feitos, esses não são os maiores desafios que esta geração enfrenta. Não, para a evangelização. O maior desafio da evangelização é a sensibilização dos cristãos para a necessidade de fazer a obra da evangelização. São vidas que façam e digam como Isaías: eis-me aqui, eu estou à tua disposição. O maior desafio, a evangelização mundial, não está na seara. Não. A despeito da seara é grande, ser grande, mas esse não é o maior desafio. O maior desafio está em termos vocacionados dentro da igreja para fazer a obra da evangelização. Jesus manifesta este grande desafio de três maneiras, ou em três verdades. Primeira delas, a motivação da evangelização e a compaixão. Mateus 9,36 diz o texto: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Grande compaixão deles. Somente aqueles que têm seus corações motivados pela compaixão vai acompanhar, meu irmão, no domingo à tarde do evangelismo. Somente aqueles que têm seus corações movidos pela compaixão vai estar nos projetos de evangelização que esta igreja vai promover em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Somente aqueles que têm seus corações movidos pela compaixão hão de se mobilizar na direção de atender a necessidade das vidas sem Cristo Jesus. A parábola do bom samaritano revela um lado importantíssimo. Tanto o sacerdote quanto o levita foram homens à beira do caminho, isto é, viram um homem à beira do caminho, mas somente o samaritano chegou perto e se colocou na situação onde seu coração pode ser movido pela compaixão. Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus que está aqui nesta noite, aleluia, possa mover o teu coração e encher de compaixão. Aleluia. O desafio missionário para hoje não é a multidão, o desafio é a ausência de gente compadecida da multidão. Porque missões não é fruto de informação apenas. Não, a informação é importante, mas missões é fruto de compaixão. Se o Espírito de Deus não comoveu o teu coração nesta noite, nesses dias, não vai ter muita vantagem o que aconteceu aqui esses dias. Mas se com as informações adicionada a isto, a compaixão, aleluia, a comoção trazida pelo Espírito Santo de Deus ao teu coração, aleluia, aí os resultados serão, irmãos queridos, serão os maiores, porque as informações e a compaixão te levarão às almas perdidas sem Deus e sem salvação. Segundo, o público-alvo da evangelização são as pessoas aflitas e desamparadas. No versículo 36 ainda diz: porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor.
Jesus enxergava as multidões repleta de pessoas aflitas, desgarradas, cansadas, abatidas. Nesta versão diz desgarrados e errantes. Esta expressão desgarrado vai além de estar simplesmente separado, apartado do rebanho. Sentido aqui é que a multidão estava em desespero, em humilhação. O sentido aqui é que a multidão estava desmaiada, que estava ferida, e ferida de morte. Havia um caos naquela multidão. Como é que eu vejo a multidão de hoje? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Como é que eu vejo o drogado de hoje, o bêbado de hoje, a prostituta de hoje? Como é que eu vejo aquele que envolveu-se no mundo do crime e de outras coisas? Eu vejo ele como um problema, ou eu vejo ele como uma ovelha ferida? E ferida de morte. Nos dias de Jesus, assim como nos nossos dias. Eu não falo especificamente e nem diretamente à igreja aqui em Porto Rico, eu falo no contexto geral. Nós temos muita gente querendo ser líder, mas poucos querendo ser pastor para estar no meio da multidão ferida. E essa expressão de Jesus aqui, pastor, a necessidade daquelas ovelhas feridas, não é um sentido pastor no aspecto ministerial, credencial, autorização convencional. Não. Jesus está dizendo que as ovelhas perdidas, feridas mortalmente, estão precisando de pastores no sentido de levar o alimento e cuidar de suas feridas. Oh, aleluia! Jesus está dizendo que essas ovelhas estão precisando de gente que tenha compaixão. Ramachura canta na manaia. Oh, aleluia, aleluia. Como disse aos irmãos hoje aqui à tarde, no período de carnaval, nós marcamos o evangelismo para a Avenida Litorânea, e quando nós chegamos na Avenida Litorânea, estava tomada de gente, carros, não tinha onde estacionar, irmãos, carro nem na Avenida Litorânea e nem nas ruas ao lado, subindo para a Avenida dos Holandeses, não havia um lugar na calçada, nas ruas, onde se pudesse estacionar um carro, e o povo descendo, pintado, nus, e a gente olhava aquela multidão, e alguém dizia assim: vocês estão doidos? O que vocês vão fazer para ir para o frevo do carnaval? Mas lá no frevo do carnaval, 37 ovelhas feridas mortalmente se renderam a Cristo Jesus, o Senhor. Oh, Ramande canta, aleluia, aleluia. Existem muitos líderes e muitos tentando ser líderes, mas a obra de Deus precisa mesmo é de trabalhadores, é de pastores que tenham compaixão. E volto a dizer, não estou falando aqui de pastor no sentido ministério, eu estou falando de pastor que cuide das ovelhas feridas mortalmente que estão aí. Eu estou falando de quem tem amor pela evangelização. Eu estou falando de quem pode pegar um folheto e ir no domingo à tarde para dizer: Jesus
A razão porque as pessoas estavam exaustas é porque não havia quem as alimentasse, não havia quem as ensinasse, não havia quem as conduzisse, não havia pastoreio, não havia quem levasse o alimento. E a exaustão, a fome, a fraqueza, a miséria espiritual tomou conta daquelas vidas, e Jesus está olhando elas não como um problema, mas Jesus está olhando elas como alguém que necessita de socorro urgente. Oh, aleluia! O desafio não está nas multidões, o desafio está entre nós. A multidão está clamando por resposta, gritando por socorro, suplicando por justiça, paz, alegria, que somente o Evangelho de Jesus pode promover no coração de quem está ferido mortalmente. Aleluia! O desafio não está na multidão, o desafio está em encontrarmos quem possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Oh, aleluia! E eu libero uma palavra de bênção sobre a tua vida nesta noite. O Espírito Santo vai te levantar. O Espírito Santo vai te levantar. Aleluia! Nesses dias, com o coração cheio de compaixão. Oh, aleluia! Que o Espírito de Deus venha sobre nós nesta noite e tire do nosso coração toda angústia, todo ódio, toda ira, toda cólera, tudo aquilo que desagrada a Deus, e plante em nós compaixão, 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 compaixão pelas almas perdidas. Oh, aleluia! O terceiro, aleluia, o desafio da evangelização é a escassez de trabalhadores na seara. O versículo 37 diz assim: então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros para a seara. Jesus adverte que os campos estão prontos. Oh, irmãos, quando eu olho, quando eu vejo esse texto, quando eu me deparo com esse texto, aleluia, o Senhor está dizendo: os campos estão prontos, prontos. Ele está dizendo: tua única motivação não é se preocupar com os campos, eles estão prontos. Tu só tem que te preocupar em te levantar de onde tu está. Oh, aleluia, e marchar em direção aos campos brancos. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Não te preocupa se no povoado tal, lá é difícil. Eu já ouvi alguém dizer que lugar tal, lá não dá crente, lá não tem jeito, tem. Está pronto, prontinho, prontinho o campo. Campo está pronto. O que Deus quer que você se levante nesta noite e diga: Jesus, eu vou, Jesus, eu vou. Alguns anos atrás, eu fui dar posse a um missionário com o pastor Jackson Douglas, no povoado por nome Jatobá Ferrado, em Barão do Grajaú. De Barão do Grajaú para lá são cerca de 30 quilômetros, estradas naquela época péssimas. Não tinha transporte, eles tinham que vir uma vez por semana na sede para comprar o que precisavam, porque, escute isso aqui, lá em Jatobá Ferrado, não tinha o que nós chamávamos lá atrás, no interior, não tinha uma quitanda para você comprar uma caixa
caixa de fósforo lá. Não tinha. E nós temos posse ao missionário Carlos Henrique, que hoje é pastor em São Luís. E aí eu saí lá, pastor, olhei aquela cena, aquele povoado pobre, miserável. Quando a gente sai, entra no carro, despede do missionário, o missionário sorrindo, sorriso daqui para cá. Eu disse aos colegas do carro: esse camarada, ou ele tem chamada mesmo, ou ele é doido. É possível. Um ano depois eu voltei lá. Eu descobri que era chamada. Já tinha 37 crentes. Já tinha um terreno com uma construção sendo feita. Aleluia. Porque o campo está pronto. Aleluia. Onde ninguém vai, a Assembleia de Deus vai. Onde a prefeitura não assiste, a Assembleia de Deus entra lá. E você chega, o melhor prédio é o templo da Assembleia de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Ele disse: não dizeis vós que há 4 meses até que venha a ceifa, eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, mas os trabalhadores são poucos. As multidões estão sem pastores, ou porque de fato não há pastores no meio das multidões. São poucos os trabalhadores para a seara, ou porque os pastores que estão no meio das multidões estão pastoreando-se a si mesmos. O desafio não está na multidão. O desafio é encontrar operários para a colheita. Aleluia. Mas o que eu acho lindo é quando Jesus diz assim: olha aqui para mim, por favor. E quando Jesus diz assim: rogai ao Senhor da seara. Para quê? Para quê? Aí eu fui estudar esse texto, essa expressão de Jesus. A impressão que dá é: crente conformado com a evangelização se ajoelha e ora assim: Jesus, manda vir, né? Manda vir, como é o nome do campo lá do pastor? Manda vir de Massaricó, ou está em Massaricó, manda vir de Porto Rico. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer, que você fique pedindo que venha. A expressão mais real desse texto, Jesus está dizendo assim, ele diz: a seara é grande, rogai pois ao Senhor da seara que vos envie como ceifeiros. Você tem que estar no lugar dos trabalhadores, porque seria até uma incoerência. E aí eu me questiono bastante. Nós apresentamos os projetos, alguns dos projetos que nós realizamos em São Luís, e a gente contabiliza tudo. Nós realizamos o projeto agora, Jesus na escola. 75 escolas foram evangelizadas. 628 pessoas, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Mas quando eu vou para a informação dos que foram fazer, chega na casa dos 800, chega na casa dos 900 mil pessoas, não é isso, Marcos? Mas os números vão dizer que a igreja onde eu sou pastor auxiliar
os números vão dizer que lá nós temos 80 mil membros. Ora, se nós temos 80 mil membros, é quase que certo que chega a casa dos 100 mil congregados, membros e congregados, ou mais. Mas aí nós vamos promover uma evangelização dessa. Nós temos lá 1000 pessoas dizendo: eis-me aqui. E eu questiono isso com o Senhor, mas Ele vai dizer: sim, a seara é grande, meu filho, poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que nos faça trabalhadores, que nos levante como trabalhadores. Aleluia. Se, meus irmãos, nós nos envolvêssemos mais, nós não íamos mudar a história do que Jesus falou, porque o que Ele falou vai ser verdade por toda a vida. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas, no entanto, você não seria ou não estaria na estatística dos que não querem trabalhar. Você estaria entre aqueles poucos trabalhadores para a sua seara. E isto só será possível se houver um envolvimento maior, se questionássemos menos e estivéssemos mais no meio da multidão. Seria mais lucrativo para o reino de Deus. Se fôssemos mais unidos no reino de Deus, ganharíamos muito mais pessoas para Jesus. Precisamos diminuir muitas ações nossas, que às vezes nós fazemos. Eu disse ontem que muita coisa que a igreja faz que Jesus nunca mandou fazer, e aqui Ele mandou fazer, a igreja não está fazendo, devidamente não está fazendo. Precisamos parar de perder tempo com aquilo que não traz nenhum resultado para o reino de Deus, e dizer como diz Isaías: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Oh, aleluia. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia, aleluia. Uma igreja que vive sob a promessa da vitória contra as portas do inferno tem o seu próprio comodismo o maior desafio ao avanço missionário. Mas eu quero nesta noite encerrar a minha participação neste simpósio, neste primeiro simpósio de missões, dizer a você que está nos ouvindo agora, inclusive pelas redes sociais: o Mestre te chama. Oh, aleluia. O Mestre te chama nesta noite, neste culto. O Mestre te chama. Os trabalhadores são poucos, mas tu estarás incluso nos poucos trabalhadores que se dispõem a fazer a obra de missões, a obra de evangelização. Aleluia. Eu quero nesta noite convidar você a ficar em pé. Hoje à tarde foi dito: não peça permissão para o pastor, mas eu já tenho desde ontem. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. Aleluia. E eu quero fazer um desafio a você nesta noite. Oh, aleluia, aleluia. Eu quero fazer um desafio a você que ouviu esta palavra, que recebeu esta palavra. Eu quero orar pela tua vida, mas eu quero que haja uma contrapartida da tua vida nesta noite. Quero que você saia do seu lugar. Você que deseja ser um instrumento na obra de Deus. Aleluia. Eu não sei o que Deus vai fazer com a tua vida, contigo, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu quero que você saia do seu lugar agora com um ato de fé e venha até aqui à frente, que estaremos orando pela tua vida. Você que quer ser um instrumento nas mãos de Deus,
De repente Deus pode te levar a fazer uma grande obra de evangelização. De repente você pode ser levantado como um grande ou uma grande intercessora missionária a partir de hoje. De repente Deus pode te levantar como um grande parceiro, contribuindo com a obra de missões. Mas Deus vai te levantar. Deus vai fazer. Deus quer realizar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Se esta palavra, se este simpósio, se esta iniciativa, ela falou ao teu coração, Deus tratou contigo, aleluia. O Espírito Santo de Deus te incomoda. Sai do teu lugar. Não resista à voz do Espírito Santo de Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Não resista à voz do Espírito Santo de Deus. Ele te chama. Ai, amado, encanta na mamãe. Ele te chama esta noite. Aleluia. Vem entregar o teu melhor para a obra missionária. Vem entregar o teu melhor. Qual é o teu melhor? É o teu tempo, é a tua vida, são as tuas finanças, são as tuas intercessões, é o teu trabalho de evangelização. Venha aí entregar o teu melhor para Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu vou estar orando aqui com os irmãos, pelos irmãos, mas há pessoas, aleluia, neste lugar, oh meu Deus, que estão resistindo ao chamado do Espírito Santo de Deus. Sai agora do teu lugar. Eu te dou 30 segundos para você se mover, aleluia, atendendo ao chamado de Deus. Oh, aleluia, oh, aleluia. Aramando e canta na manaia. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está levantando nesta noite. Deus está levantando missionários aqui. Deus está vocacionando obreiros. Oh, glória, aleluia. Porto Rico se prepara para o que Deus há de fazer. Oh Deus, oh Deus, Deus de glória, Deus de glória, Deus de glória. Quem sente a presença dele vai adorando, vai adorando. Quem sente a presença dele vai abrindo a boca e dando glória, dando glória. Jesus pode batizar com o Espírito Santo e com fogo esta noite. Jesus está renovando, Jesus está vocacionando, Jesus está chamando. Oh, glória, noite de decisão missionária. Já tem gente que recebe, já tem gente que recebe a glória, a presença, oh, aleluia, o envolvimento do Espírito, é o Espírito de Deus. Ele está aqui esta noite, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui esta noite, neste lugar. Senhor, nós te adoramos pelo que tu estás fazendo neste lugar. Nós te adoramos pelo primeiro simpósio de missões da Igreja Assembleia de Deus em Porto Rico. Nós te adoramos pelos que estão sendo vocacionados. Nós te adoramos pelos que estão sendo despertados. Nós te adoramos pelos que estão sendo levantados como intercessores para a obra missionária. Nós te adoramos pelos parceiros
do pastor Henrique, a sua visão missionária. Dê graça ao teu filho, para que ele seja um instrumento teu nesta igreja, nesta cidade, com a obra missionária. Oh Deus, e que aqui se levante um grande exército de homens, de mulheres, para fazer a obra de missões. Permanece com o teu povo, alegrando, avivando e conscientizando a tua igreja, em nome de Jesus. Eu lhe agradeço, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Sente-se adorando a Deus. Sente-se adorando a Deus. Eu creio, eu creio, eu creio. Glória a Deus. Alguém nessa noite para Jesus, para aceitá-lo como Senhor e Salvador, ou para reconciliar com Ele?